Olá, para quem está na jornada de preparação para o concurso da Alero, sabe muito bem que a banca FGV tem suas armadilhas, né? Especialmente em direito penal. Hoje a gente vai desvendar 4 delas. Vamos falar de licitude, de culpabilidade, de concurso de pessoas e de extinção da punibilidade. A ideia aqui é fazer uma análise direta ao ponto para transformar esses temas complexos em acertos garantidos na prova. E todo o nosso guia, a nossa base para essa análise vem diretamente daqui, do caderno 27 do Projeto Alero Turbo, um material incrível, de altíssimo nível, do professor pós-doutor Marcelo Lessa. A gente vai usar a profundidade e a clareza do professor como nosso norte. Então vamos começar. Esse aqui é o nosso mapa do caminho. Primeiro, a gente vai responder quando uma ação que parece muito um crime, na verdade não é. Depois, como é que a gente sabe se quem cometeu o ato realmente merece ser punido? Em seguida, num crime em grupo, como é que a lei divide a responsabilidade? E por fim, o que acontece quando o tempo, ou até mesmo um acordo, simplesmente apaga a punição? É importante ficar até o final, porque tem uma revisão com os pontos que a FGV mais ama cobrar. Então vamos lá, direto para o segundo elemento do crime, a ilicitude. A lógica é o seguinte, o fato é típico, ou seja, a descrição dele está lá na lei como crime. Mas a pergunta é, será que ele é ilegal? A resposta é, nem sempre. Às vezes, a própria lei dá um sinal verde, uma espécie de permissão para agir daquela forma. São as famosas excludentes de ilicitude. A primeira grande excludente é o estado de necessidade. E o que é mais interessante aqui é a essência da coisa. Não existe um agressor e uma vítima. O que existe é um conflito entre bens jurídicos que são igualmente protegidos pela lei, como 2 vidas em perigo, por exemplo. O ponto central, a palavra-chave, é a existência de um perigo que ninguém provocou e que era impossível de evitar de outra maneira. E aqui mora uma das pegadinhas mais clássicas da FGV. Muita atenção. No estado de necessidade, o código fala em perigo atual, está acontecendo agora. Já na legítima defesa, a agressão pode ser atual ou iminente. E tem mais, a natureza da situação é completamente diferente. No estado de necessidade, a gente tem um conflito entre inocentes, digamos assim. Na legítima defesa, não. Ali temos uma reação justa contra um agressor. Pode ter certeza que a banca vai tentar embaralhar esses 2 conceitos. Vamos ver como isso aparece na prova. A questão dos náufragos é o exemplo que sempre volta. Antônio empurra Bruno para ficar com a única boia. Isso é homicídio? Bem, não. O Bruno era um agressor injusto? Também não. Os 2 estavam numa situação de perigo atual. A ação do Antônio, então, se encaixa como uma luva no estado de necessidade. E isso exclui o crime. Certo. Superado isso, vamos para o terceiro e último degrau na análise do crime, a culpabilidade. A gente já viu que o fato é típico e que ele é ilícito. A grande pergunta agora é, essa pessoa que cometeu essa ação, ela merece ser punida? É um juízo de reprovação que recai sobre o agente, e não mais sobre o fato em si. E essa análise da culpa se baseia em 3 pilares, 3 perguntas. Primeiro, a pessoa era capaz de entender o que estava fazendo? Isso é a imputabilidade. Segundo, ela tinha como saber que aquilo era errado? É a potencial consciência da ilicitude. E terceiro, naquelas circunstâncias específicas, era razoável exigir que ela agisse de um jeito diferente? Essa é a exigibilidade de conduta adversa. Se faltar qualquer um desses 3 elementos, a culpabilidade desmorona. Agora, atenção máxima aqui, porque esse é um dos temas preferidos da FGV, a embriaguez. Se a embriaguez for acidental e completa, ela pode sim excluir a culpabilidade. Mas se a pessoa bebeu porque quis ou por descuido, aí não tem exclusão nenhuma. É aqui que entra a teoria da actio libera in causa, ou ação livre na causa. O que o direito diz é o seguinte, ok, a pessoa pode não estar consciente na hora do crime, mas ela estava livre e consciente quando decidiu beber. É nesse momento inicial que a culpa é analisada. Vamos para outro cenário clássico de prova, o turista holandês. Ele sabe exatamente o que está fazendo, que é portar a droga. Mas ele erra sobre a legalidade disso aqui no Brasil. Veja, ele não erra sobre a realidade, ele erra sobre a proibição. Isso é o que a gente chama de erro de proibição. E o que acontece? Se o juiz entender que esse erro era inevitável, que não tinha como ele saber, ele fica isento de pena. Agora, se era evitável, a pena é só reduzida. Mudando um pouco o foco, vamos analisar agora os crimes cometidos por mais de uma pessoa. Como é que o direito penal divide essa responsabilidade? A regra geral no Brasil, na verdade, é bem direta. Vamos entender isso agora. A base de tudo é a teoria monista. Monista vem de mono, que significa um. Ou seja, existe um crime só.
Todo mundo que colaborou de alguma forma para aquele resultado, seja executando, planejando, dando uma força, responde pelo mesmo crime. A diferença no tamanho da pena de cada um vai aparecer só depois, lá na dosimetria, de acordo com o grau de culpa de cada um. Só que a teoria monista tem exceções, e é claro que a FGV adora explorar justamente a comunicabilidade de circunstâncias. Para resolver qualquer questão sobre isso, o professor Lessa nos dá um método infalível de 3 passos. A gente tem que se perguntar, a circunstância é pessoal? Como, por exemplo, ser funcionário público? Ela é essencial para o crime, ou seja, uma elementar? E por último, o parceiro do crime sabia disso? Se a resposta for sim para as 3 perguntas, a circunstância se comunica, se espalha para o parceiro. E este slide mostra a aplicação perfeita disso. O crime de peculato só pode ser cometido por funcionário público. É uma circunstância pessoal e, ao mesmo tempo, elementar do crime. Então, se um particular ajuda, sabendo que o parceiro é funcionário público, ele não vai responder por furto. Ele responde junto pelo mesmo crime de peculato. A condição se comunicou. É a aplicação direta da lógica do artigo 30. Agora, vamos falar de situações bem interessantes. Aquelas em que, mesmo existindo um crime com autor e tudo, o Estado simplesmente perde o direito de punir. Seja pela passagem do tempo ou por um acordo, a punibilidade pode ser extinta. O principal motivo para isso acontecer é a prescrição. O Estado tem um prazo para agir. Se ele não faz nada dentro daquele tempo, ele perde o direito de punir. E esses prazos são calculados com base na pena máxima do crime, seguindo essa tabela aí do artigo 109. É só bater o olho na tabela para ver que, quanto maior a pena, maior é o prazo que o Estado tem. Vamos ver um cálculo prático do jeito que pode cair na prova. Um furto simples tem pena máxima de 4 anos. Olhando na tabela, a gente vê que prescreve em 8 anos. Se a denúncia foi recebida lá em 2015, o cronômetro começou a correr ali. Se a sentença só saiu em 2024, 9 anos depois, o prazo de 8 anos foi ultrapassado. Qual o resultado? Prescrição. O Estado perdeu o direito de punir antes mesmo de conseguir condenar. Uma ferramenta mais recente e, por isso, muito cobrada é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Basicamente, é um acordo feito entre o Ministério Público e o investigado. Para crimes sem violência, com pena mínima abaixo de 4 anos, se a pessoa confessar e cumprir algumas condições, o processo nem se inicia, e uma vez cumprido o acordo, a punibilidade é extinta. E agora, chegamos na parte mais estratégica, a revisão final. A gente vai consolidar tudo com o que o professor Lessa chama de fichamento de ouro. Estes são os pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Atenção total aqui. Primeiro ponto-chave, excesso punível. É preciso lembrar que a legítima defesa tem limite. Se a ameaça já acabou e a pessoa continua agredindo, ou se usa um meio completamente desproporcional, ela vai responder por esse excesso. A licença para agir termina exatamente onde o exagero começa. Segundo ponto, e essa é uma diferença que derruba muita gente, coação. Na coação física, a pessoa é um mero instrumento, não tem vontade própria, por isso não tem nem fato típico. É como se alguém usasse a mão de outra pessoa como um martelo. Já na coação moral, a pessoa ainda faz uma escolha, mesmo que sob uma pressão absurda. Ela age, mas a lei entende que não era exigível que agisse de outro modo. Por isso, o que se exclui é a culpa. Terceiro ponto importante, a participação é acessória. O que isso quer dizer? Que o partícipe, aquele que ajuda, ele pega carona no crime do autor principal. Então, se o autor principal sequer começa a executar o crime, por exemplo, ele desiste antes de chegar no local, não existe um crime principal para o partícipe se conectar. Conclusão, o partícipe também não responde por nada. E por último, os efeitos da prescrição. Isso tem que estar memorizado. A prescrição da pretensão punitiva, a PPA, que acontece antes da condenação definitiva, zera o placar, apaga tudo. O réu volta a ser primário com bons antecedentes. Já a prescrição da pretensão executória, a PPE, que acontece depois da condenação, é diferente. Ela só impede que o Estado execute a pena, mas a condenação continua lá nos registros, gerando reincidência e outros efeitos. E para fechar, a mensagem do professor Lessa. Como a gente viu, a embriaguez voluntária não isenta ninguém de pena, mas o espírito de sabedoria e de estudo, esse sim ilumina o caminho até a aprovação. Com esses pontos bem fixados, a chance de gabaritar direito penal na prova da Alero aumenta, e muito.